Judá é liberto do cativeiro babilônico, não é que eles passaram a ser soberanos de novo. É porque agora eles estão sob o domínio da Pérsia. E a Pérsia tem um pouco... O jugo é mais suave. Ah, é? Então, a gente tem isso no livro de Neemias, ou Esdras e Neemias, que fala de quando o povo foi libertado e fala do decreto de Ciro devolvendo a possibilidade do pessoal cultuar o seu Deus naquela terra. Eles podem novamente ter soberania, ter autonomia no culto, então eles podem ter o seu próprio templo, eles podem ter os seus sacerdotes, né, uma classe oficial que não vai estar debaixo da autoridade necessariamente do povo que está oprimindo aquele território, né? Então, assim, isso é celebrado na Bíblia como Yahvé devolveu a autonomia cultica para o povo. Só que a gente encontra essa mesma história, esse mesmo tipo de coisa acontecendo em um documento babilônico, persa, na verdade, que é o Cilindro de Ciro, mas foi escrito na Babilônia, que fala que o deus Marduk levantou Ciro para ser o libertador de todos os povos, e foi ele que devolveu a autonomia de culto não só a Israel, mas a vários outros povos. Na Bíblia isso está interpretado como Yahvé libertou o povo e deu autonomia de culto. Inclusive no livro de Isaías fala, né? Yahvé diz, né? O meu ungido, Ciro, o meu ungido. Se refere a Ciro como Messias, como Salvador. Por quê? Messias é diferente da ideia também mais tardia judaica dos tempos de Jesus, de que o Messias é quase que um Deus, né, ou mesmo um Deus, e que é um só. Messias originalmente é uma palavra que significa só ungido, você derramou óleo sobre a cabeça da pessoa. Aí geralmente são reis ou sumos sacerdotes. É uma confirmação de autoridade, né, daquela pessoa. Então o texto diz que Ciro, o meu ungido, Yahvé diz, Ciro, o meu ungido, Yahvé levantou um rei estrangeiro para ser rei mesmo, né, para ser o ungido, o escolhido dele, para libertar o povo do cativeiro babilônico. Essa é a interpretação dos autores da Bíblia. No Cilindro de Ciro fala que é Marduk. Por quê? Porque Marduk é o deus supremo da Babilônia. Então quando Ciro, que é um persa, quer falar a linguagem do povo, até diplomaticamente, né, para ter os súditos ali obedecendo, ele quer falar a linguagem do povo na Babilônia, ele fala que é Marduk, que é o deus supremo. Agora, quem está na Judéia atribuindo São Deus vai atribuir a Yahvé, né? Então isso é muito curioso também, quando a gente encontra um mesmo evento, só que da perspectiva de povos diferentes, né? E tem imagem, essa imagem é de Asherá? Coloca aí, Kratos, pra gente ver. Isso, essa imagem ela tem a ver com Asherá, mas na inscrição ali, está escrito, onde parecem umas máscaras com um penacho, sei. Em cima dessas cabeças tem um textinho, né? Esse texto ele diz o seguinte: isso é um vaso, né? Isso foi encontrado em Kuntilet Ajrud, que é uma... pedaços aí do vaso, né? Isso, tipo, a partir dos cacos eles têm essas figuras, e isso foi simplificado no desenho aí, né? Mas isso é um vaso que foi encontrado, na época era ao sul de Judá. Hoje é na Península do Sinai, né? Então é ao sul do que hoje é o Estado de Israel. E você tem ali na parte de cima algumas letras, e está escrito ali: eu te abençoo por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Mas como se fossem marido e mulher? Não. A primeira interpretação parece ser essa, né? Até o que tem faz um pênis sentido... embaixo lá, não tem? Isso, vamos falar desse pênis aí que Vou falar desse pênis aí. Talvez não seja exatamente um pênis. É? O que é isso aí? Mas depende de quem tá vendo, né? E tem uma mulher ao fundo lá tocando uma harpa, talvez, ou não? Isso. Mas vamos com calma. Tá. Essa ideia de Yahvé e sua Asherá, ela não é tão estranha quando você tem o contexto lá dos deuses de Ugarit, em que El, que significa Deus, é marido de Asherá. Se Yahvé assume esse papel do criador, o sábio, esse papel que antes assumia El naquela região de Canaã, não seria de se espantar que algumas pessoas, pelo menos naquela região, isso não significa que todas as pessoas, mas algumas pessoas naquela região viam Asherá como a esposa de Yahvé. Entendi. E o que Yahvé de Samaria? É porque os deuses na antiguidade também eles eram referidos geralmente com o nome e onde está o templo.
você tem diferentes manifestações dos deuses, né? Então, Como você tem os deuses olímpicos. hoje em dia a Virgem Maria. É parecido. Parecida de... Acho que os católicos não vão não, gostar tanto tá, mas eu entendi a da parada. comparação, mas tem uma semelhança, né? De você relacionar aquela pessoa, aquele ser com o lugar de manifestação original. Então, por exemplo, o Zeus olímpico é o Zeus da cidade de Olímpia, né? Onde aconteceu as Olimpíadas, etc. Você tem o Zeus heliopolitano, que eu falei, que é o Zeus da cidade de Heliópolis. Então os caras geralmente falam o nome mais a região. Então aí você tem Yahvé de Samaria, referente a provavelmente um templo que havia de Yahvé em Samaria, e sua Asherá. Aí você tem outras inscrições também desse mesmo contexto que falam: eu te abençoo por Yahvé de Temã, que é outra região, e sua Asherá. Tá. Isso aparece, a gente tem pelo menos 3 inscrições que falam de Yahvé e sua Asherá. Só que o desenho, geralmente esse desenho, quando o pessoal fala sobre esse assunto, ele circula como sendo Yahvé e Asherá, e como aquilo, a figura maior sendo uma representação visual de Yahvé com um pênis, né? Só que uma outra interpretação, que eu acho que faz mais sentido, é de que isso aí é o deus Bes, que é um deus egípcio, que era muito popular em Canaã, ele é muito popular também. Os deuses não têm fronteiras geográficas desse sentido, né? Tem alguns, por exemplo, deuses do parto, que às vezes o culto dele pega em um lugar e ele é adotado para aquele lugar, né? Então há uma circulação cultural nesse sentido. Então Bes era uma figura que era adorada em contextos domésticos em todo Canaã, mas a origem dele é egípcia. E o Bes, ele tem exatamente essas características, então acho que é muito forçado atribuir isso como se fosse Yahvé e Asherá, simplesmente por isso está embaixo do texto, porque esse vaso ele tem vários desenhos. Não significa que foi a mesma pessoa que fez cada um dos desenhos e a inscrição. Entendi. Tem até estilos diferentes, né? Você pega, por exemplo, os animais são diferentes, né? Estão com o traço mais fino. Isso. Mas a gente pode... Deixa eu só passar para o Bes, né? Tá. Ver se você encontra no Google aí umas imagens de Bes, porque ele tem exatamente as características, ele tem o penacho na cabeça, tá vendo? Ele tem uma orelhinha que parece muito com aquela da figura, e tem várias figuras de Bes, como ele é um deus egípcio originalmente, os sacerdotes egípcios eles aparecem com uma pele de leopardo. Então, sobre os ombros. Sobre os ombros, e ela vai nas costas, né? Então a pata do leopardo fica aqui, a cabeça às vezes também pende aqui no ombro e desce, ou embaixo do rosto, e o resto do leopardo, o resto da pele dele vai por trás. E aí você tem algumas representações de Bes, vamos ver se eu acho alguma aqui, em que ele tem o rabo do leopardo pendente ali atrás dele. Não! Isso, essa tá Cadê? Aí. Tá vendo? Então poderia ser o rabinho dele. Isso não é dele, é da roupa que ele usa. Tá. O rabinho da roupa do leopardo. Vê se a gente encontra alguma que tem o leopardo, que dá pra ver que ele tá usando uma pele de leopardo. Tem esse esqueminha mais desenhado. Cadê? Ali, tipo esse mesmo. Esse? Tá. Ali tem um leopardo desenhado, né? O rabo não tá pendente atrás, mas você imagina que em algumas situações eles vão colocar o rabo representado. Tem umas estátuas também que trazem o leopardo destacado. Simpática essa figura aí, né, Muito, Kratos? Né? Parece bem simpático. Parece um desenho animado, não parece um guru de desenho animado. Um dos papéis principais dele, às vezes ele aparece com pênis também. Mas um dos papéis principais dele era a proteção dos partos, né? Então era um ser. Mas ele aparece como fêmea e macho. Entendi. Também. E aí quando a gente volta para a imagem lá do Kuntil Tajrud, volta lá para aquele vaso, por favor, do desenho, esse. Aí a gente vê não só que ele tem o penacho igual o do Bes na cabeça, ele tem a orelhinha e a cara que eles chamam de teriomórfico, né? Que é uma forma mais animalesca, meio monstruosa. Que essas pintinhas aí provavelmente realmente é representando o animal mesmo, né? Apesar de não estar como um manto, assim, exatamente daquela forma. Mas aí é também a dificuldade do desenhista também, que você vê que é tosco, o cara não sabe desenhar. Ele conseguiu... mas é verdade, olha só, cara. Mas também olha a perninha. Os dois pés pro mesmo lado, coitado. Parece que tá fazendo um curupira e um moonwalker. Talvez ele fez as pintinhas, aquilo remete suficientemente ao que ele estava na cabeça, que é o leopardo. Ele não precisa fazer figurativo bonitinho. Mas a figura da mulher também tem alguma roupa de... O quê? A que tá atrás também tem as pintinhas na roupa. Isso, mas é porque... Então seriam duas figuras de Bes, macho e fêmea. Não seria uma rainha, uma deusa, então. Então, mas... tudo isso é interpretado, o cara não escreveu, mas assim, eu acho que a partir dos registros que a gente tem, a interpretação que faz mais sentido é essa, né, que é defendida por vários estudiosos desse tema. Tem um especialista que originalmente defendia que aquela figura com a harpa era Asherá,
Mas ele mudou de ideia para o Bess, que é o William Dever, o cara mudou de ideia depois. E é possível argumentar que a Xerá esteja representada figurativamente no desenho, mas ela pode ser a vaca amamentando o filhote, que é uma referência, a ideia da vaca sagrada também Sim. representa as deusas naquele contexto. E o fato dela amamentar o filhote é a deusa nutriz, né? A deusa que nutre, é uma imagem comum, então essa vaca pode ser uma representação de Axerá. E tem o outro lado desse vaso, eu não sei se eu não peguei a imagem, mas enfim, Que mostra o quê? se alguém quiser jogar no Google depois com Tillet Ajrud, vai encontrar um lado que tem uma árvore e em volta da árvore dois animais. E a árvore é um símbolo da deusa mãe também, né, nesses contextos, né? Com animais do lado. Às vezes são dois leões, às vezes são dois ibex, que é aquele bicho com um chifrão, né? Então essa árvore pode ser que represente a Xerá, né? Mas tudo isso é muito especulativo. Agora, o fato é que está escrito ali, eu te abençoo, em nome de Yahvé e sua Xerá. E é uma pista muito forte mesmo de que algumas pessoas, pelo menos ali na região, adoravam Yahvé ao lado da deusa. Cara, que doido, Axerá, né? Deus ter uma esposa, né? É. E eu já vi alguns textos, até vídeos seus sobre isso, né? A mulher de Deus, né? O que seria essa visão, né? Tem a ideia até da Lilith também, que é uma deusa originalmente, né, do contexto ali mesopotâmico. Lilith também tem a ideia que foi a primeira mulher de Adão, né? E essa história ela é bem tardia, ela é medieval, né? É uma história de um texto judaico medieval, que é o alfabeto de Ben Sira. Mas originalmente Lilith, tem um vídeo mesmo lá no canal sobre isso, né? Que traça esse histórico. Mas Lilith originalmente era uma figura assim meio temida como um ser, né, que impedia os partos de ter sucesso, porque a mortalidade infantil era muito grande, né? Os partos mal sucedidos eram muito frequentes Ela devorava sociedade. os bebês ou só impedia mesmo de nascer? Impedia as crianças de nascer. E tem também a ideia, também nesse imaginário medieval, que ela é a mãe dos demônios e que ela tem filhos com mortais, como? Por meio do sonho. É o sonho... Não, mas aí é aquele... como chama essa figura? Súcubus e íncubus. Tem a ver com Lilith em algumas ideias? Isso. A Súcubus é bem próximo mesmo dessa ideia de Lilith, né? No período medieval já, né? Fora da Mesopotâmia.